Portanto, eu penso que o que nós estamos a observar é aquilo que o Ministro da Economia foi o único que teve a honestidade de dizer com toda a sinceridade. Nós queremos que o dinheiro dos contribuintes seja usado para financiar empresas e aquilo que era tradicionalmente investimento de empresas e o investimento nas sociedades capitalistas, enfim, eu sou historiadora do trabalho, o lucro aparecia como, digamos, o prémio pelo risco do investimento, ele em Portugal tende a acabar, porque estas empresas vivem permanentemente à sombra do Estado. Eu penso que se nós chegamos a um modelo de financiamento que diz assim, bom, os dinheiros públicos vão financiar o investimento das empresas. Uma farmacêutica quer desenvolver super medicamento ou uma nova máquina de raio-x, ou seja o que for. E quer fazer isso com dinheiros públicos, ou seja, quer utilizar a formação de trabalho, a força de trabalho paga com dinheiros públicos. Bom, então divida os lucros e devolva-os também para pagar cientistas. Porque o que não dá é para nós pagarmos só o investimento e não temos qualquer tipo de retorno. E, portanto, o Ministro da Economia criou aqui um espelho invertido que foi reproduzido aqui nestes discursos que eu ouvi, dos quais, com muita delicadeza, discordo totalmente, que é, não são as universidades que têm que se abrir às empresas. As universidades andam de forma às vezes direta e de forma às vezes indireta, a substituir o investimento das empresas em Portugal, que não é feito. É absolutamente falso. As empresas em Portugal ou usam o Estado como financiamento ou não existem. Portanto, esse é o padrão, e é o padrão que está a entrar na investigação científica, com problemas sérios para a produtividade. Seríssimos, do ponto de vista da produtividade. Veja, foi aqui utilizado o termo gente competitiva. O Tiago Brandão acabou de ganhar um prémio significativo. Desenvolveu uma forma, enfim, não é a minha área, mas tem a ver com a pesquisa de detecção do cancro ou do tratamento do cancro, um prémio, creio, muito merecido. Para formar um Tiago Brandão é preciso formar muitas pessoas que erram no caminho. Porquê? Porque o Tiago Brandão, quando começa a fazer investigação, tem uma coisa chamada estado da questão, que todos nós temos, que é, já muita gente tentou por aqui e não é este o caminho. Se não é este o caminho, então eu vou tentar por ali. Por isso é que nós todos, quando apresentamos projetos, temos que apresentar um estado da questão. Nós temos que ter um domínio sobre o que se passa. Também acontece ali com toda a gente. Nós temos... Porquê? Porque a investigação é um processo acumulado, coletivo. É óbvio que só o Tiago recebe o prémio, mas o Tiago só pôde receber aquele prémio porque houve muita gente que falhou e que, inclusive, é porque falhou, não pôde publicar os seus artigos nas revistas que medem a taxa de produtividade. Que é preciso saber muito pouco de produtividade do trabalho para utilizar revistas científicas, onde até prémios Nobel se recusam a publicar, como fator de medição da produtividade. Veja, deve haver poucas coisas tão produtivas de riqueza nacional como formar alunos nas universidades, bons alunos nas universidades. E nós não fazemos isso, ou fazemos isso de cada vez de forma mais rápida e cada vez de forma mais precária. Hoje quer-se, para tapar buracos das dívidas públicas e das PPPs, ter professores convidados a ganhar 5 meses. 5 meses, depois durante um mês não trabalham, depois ganham outra vez 5 meses, assume-se que durante 2 meses não pagam contas ao banco, não comem, portanto só são contratados a 10 meses. Claro que também não descontam para a Segurança Social. Este é o modelo da precariedade, aliás, é muito triste que nós estejamos aqui a discutir a redução brutal de bolsas que aconteceu, brutal, quando nós devíamos era estar todos a discutir contratos de trabalho há muito tempo. Portanto, não é uma investigação produtiva baseada na sistemática precariedade de gente que passa a vida. Nós todos os anos enfrentamos avaliações nos júris dos doutorandos que temos, avaliações dos artigos que submetemos, avaliações dos projetos que concorremos. Deve haver uma categoria profissional tão avaliada como a nossa. Não há uma categoria profissional tão avaliada como a nossa. E, portanto, que nós ainda, eu acredito e aceito que de 5 em 5 anos, dentro de um contrato de trabalho, nós tínhamos que mostrar trabalho, mas novamente entrar numa situação de desemprego para submeter... Agora isso é o padrão da ciência a nível internacional. Pois, não é o padrão da ciência a nível internacional. Se for ver as grandes universidades, como a Harvard, não tem professores contratados a 5 meses. É um facto que nós gastamos em ciência 5% do que pagamos em juros da dívida pública. E, portanto, há limites. Há limites. Não se pode inventar dinheiro. E se há dinheiro a sustentar uma dívida pública que cresce sobre si própria, agora já é 136% do PIB, se nós temos um orçamento de Estado que está resumido a isto, pagar a dívida pública, é natural que se haja cientistas com 8 ou 9 bolseiros de doutoramento e pós-doutoramento e eles digam não há trabalho para vocês, porque nós continuamos a remunerar
os títulos da dívida pública, que é o que virou a economia portuguesa. Isto é um problema seríssimo, porque isto é um problema sério do ponto de vista da formação. Veja, ainda agora estava a referir a questão dos artigos serem lidos ou não. Tenho muitas dúvidas em relação a isso. Eu penso que deve haver critérios de avaliação dos investigadores, sem dúvida alguma. Mas tenho muitas dúvidas sobre, primeiro, os artigos são uma parte absolutamente ínfima da avaliação. Segundo, há aqui uma coisa que cada vez conta menos na avaliação, que é a questão da formação. Muitas vezes perguntam-nos a nós, cientistas, mas já criou algum emprego? Que é uma pergunta... Quer dizer, nós, todos os anos, saem das universidades pessoas altamente qualificadas que foram formadas por nós e que vão para as empresas e que, quanto mais bem formadas forem para empresas, para o Estado, quanto mais bem formadas forem para a sociedade, elas vão trabalhar melhor. Claro que eu não estou aqui a discutir, e devíamos discutir as condições em que nós trabalhamos, em que eles vão trabalhar. Não, todo o modelo é, obviamente, um modelo errado. Mas isso é um fator essencial. Ou seja, uma das grandes tarefas da nossa vida como cientistas é formar os outros. E nós estamos praticamente impossibilitados de fazer isso porque estamos permanentemente a fazer isto que é tão valorizado, que é captar financiamento internacional. Hoje em dia, os nossos currículos, digamos, o core dos nossos currículos é avaliado por duas coisas: artigos com alto fator de impacto e financiamento internacional. E eu tenho, quer dizer, não há nenhuma ligação entre isto e a produção de riqueza. Isto não é verdade.